Meus amigos, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre aquele que é tido como um dos livros mais importantes da história da literatura universal. É visto também como um dos livros, talvez o livro inaugurador da literatura ocidental. Deixa eu arrumar a câmera aqui, isso. E se você já assistiu o meu vídeo sobre a biografia e história de vida de Homero, você já sabe do que eu estou falando. Estou falando de Homero e também da Ilíada, que é o livro que fala basicamente sobre a Guerra de Troia. Todo mundo conhece mais ou menos essa história, mas se você assistiu os filmes, tem um filme muito famoso com Brad Pitt em 2005, acho que é 2005, não lembro agora, que é muito bom, mas tem muitas diferenças do filme para a história que está no livro. Então eu vou falar um pouco aqui sobre a obra, sobre o contexto da época, eu vou contar aqui um resumão aqui da história do que acontece no livro, da forma como ele foi escrito. Vou falar um pouco sobre essa edição aqui, sobre essa tradução. Antes de eu começar, eu quero pedir o seu like, sua inscrição no canal e também dizer que você pode me seguir lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades também. Bom, falando um pouco sobre a Ilíada. Para quem não conhece muito sobre a literatura clássica, para quem nunca leu muitas obras desse tipo, eu, com todo o meu respeito, eu não acho que a Ilíada seja a melhor obra para se começar a ler esse tipo de literatura se você não está muito familiarizado. Porque eu acho a Ilíada um texto muito denso, um texto muito difícil de se ler. É diferente da Odisseia. Eu acho a Odisseia muito mais interessante. Se você quer um vídeo sobre a Odisseia, deixa aí nos comentários um vídeo semelhante a esse, talvez eu faça. Bom, como eu falei lá no vídeo sobre a biografia do Homero, sobre a vida dele, a Ilíada era uma obra de tradição oral, era cantada ao som da lira e cantada pelo Homero, que era um aedo, ele compunha seus próprios poemas, e depois declamada posteriormente pelos rapsodos, que eram os poetas que declamavam poemas de outras pessoas. Bom, eu não acredito que este poema tenha sido alguma vez declamado por inteiro num mesmo momento. Olha o tamanho desse troço, gente. Aqui, essa edição aqui tem 580 e alguma coisa páginas. Não é o tipo de coisa que você vai declamar. Então ele é dividido em cantos. Se declamava um canto. Vamos ouvir agora o canto 3 da Ilíada. É algo desse tipo. Tá? E depois, com o passar do tempo, ela foi eventualmente escrita, muitos anos depois da morte de Homero. Eu falei sobre isso no vídeo de Homero, lá no vídeo da biografia dele. Se você ainda não assistiu, assista depois desse. É bem interessante, eu garanto. Bom, esse poema ele é composto tradicionalmente, como é um gênero épico grego clássico, ele é composto em um hexâmetro dactílico. Guilherme, o que é isso, cara? O que é um hexâmetro dactílico? Bom, a poesia épica grega clássica era escrita normalmente em versos de 16 sílabas. Isso significa que eram versos bastante longos. E esses versos não tinham rima. A rima não é algo comum na literatura grega clássica. Inclusive, ela era vista até como certa falta de talento do poeta rimar. Então, os poemas não tinham rima. A marcação rítmica também era diferente, ela era dividida em sílabas longas e breves. Então, o hexâmetro dactílico, por que dactílico? Porque vem de dactylus, dedo, que você tinha uma sílaba longa e duas breves. Qual é a diferença? O que é uma sílaba longa e breve? Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, eu acho que é um tema muito mais amplo do que isso, mas deixo anotado aí, caso você queira saber mais sobre isso no futuro. Bom, é isso que dava, então, essa alternância entre sílabas longas e breves, dava a alternância do poema, a alternância rítmica do poema, que normalmente tinha 16 sílabas por verso. Ok? Não ficou claro? Deixa aí nos comentários, quem sabe eu respondo um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a história da Ilíada, que é a parte interessante, é a parte que todo mundo gosta. E presta bem atenção, porque tem muita coisa que eu tenho certeza que você não sabia sobre a Ilíada de Homero. Fica comigo até o final, meu amigo. Bom, a história começa com a invocação às musas, como é bem tradicional dos poemas clássicos gregos, romanos, até o Camões começa os Lusíadas com a invocação às musas.
Aqui, por exemplo, nessa tradução do Carlos Alberto Nunes, eu vou falar sobre essa tradução daqui a pouco. Ela começa, né? Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida, que causa que foi de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, enfim. Ele vai contando, primeiro ele faz uma invocação e depois ele conta a história. A história, então, no canto 1 já começa já no calor da batalha, lá na quebraceira total. O Agamenon, que é o rei dos aqueus, tinha raptado uma sacerdotisa de Apolo. Um sacerdote troiano, então, oferece um resgate por essa sacerdotisa. Os aqueus aceitam, mas o Agamenon não aceita, ele recusa a oferta. Então Apolo, o deus Apolo, manda uma praga contra o exército dos aqueus. É importante aqui, por que eu estou falando aqueus e não gregos? Porque é esse termo que o Homero usa. Muita gente fala que o conflito, na verdade, da Guerra de Troia foi entre gregos e troianos. Isso não é bem verdade, no sentido de que os troianos também eram gregos. Eles acreditavam nos mesmos deuses, eles falavam a língua grega, supostamente. Então, na verdade, o conflito era entre os troianos da cidade de Troia e uma coligação de vários reis e várias cidades-estados da região, deixa eu ver aqui, da região de Aqueia, que eram por isso chamados de aqueus. Eu só queria confirmar, por isso que eu demorei. E por isso eram chamados de aqueus. Teve gregos que não participaram da Guerra de Troia, cidades-estado gregas que não participaram. Então é por isso, na verdade, toda vez que alguém fala guerra entre gregos e troianos, ok, mas os troianos também eram gregos, é um pouco estranho. Por isso eu vou usar aqui a terminologia que está no livro do Homero, que está na tradução do Carlos Alberto Nunes, e que fala de aqueus e troianos. Os aqueus também podem ser chamados de argivos ou aquivos, significa a mesma coisa, tá? Bom, o Aquiles, então, que é o líder dos Mirmidons, que é uma classe de guerreiros, pressiona o Agamenon para que ele devolva a sacerdotisa que ele raptou. O Agamenon concorda, porém ele rapta uma outra sacerdotisa, que é a Briseide, ou Briseis, como compensação pela escrava que ele perdeu. O Aquiles fica muito puto, cara. O Aquiles fica possesso da vida e diz que não vai mais lutar na guerra. No canto 2, prosseguindo a história, o Zeus, o deus Zeus, em sonho, chega para o Agamenon e diz, cara, você tem que lutar nesse troço aí, bicho, não fica esperando o Aquiles, não. Vá lá descer a porrada nos troianos. Bom, com os exércitos, então, prontos para a batalha, o príncipe Paris, os exércitos estão assim, né? Um de frente para o outro ali, pronto para se quebrar na porrada, e o príncipe Paris, que é o príncipe de Troia, filho de Príamo, rei de Troia, desafia o rei Menelau, que é irmão de Agamenon, se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, ele desafia o Menelau a um duelo com o intuito de resolver o conflito, a guerra toda. E aí que vem a digressão que conta a história do porquê que eles estão lutando, que se conta o motivo, que o motivo é Helena, a princesa de Esparta, da qual Menelau era rei, a Helena era rainha de Esparta, não era princesa, ela era esposa de Menelau. E aí o Homero então conta que houve um concurso, uma discussão entre as deusas e para decidir quem era a deusa mais bonita. E o Paris, então, é chamado como juiz, o Paris, o príncipe de Troia. E para decidir, então, as deusas resolvem trapacear, né? Uma deusa elas oferecem presentes. Uma diz, eu vou te oferecer muito dinheiro, eu vou te oferecer muitas glórias, eu não sei o quê. E a deusa Afrodite oferece o amor da mulher mais bela do mundo. E aí então Paris escolhe Afrodite, diz que Afrodite é a deusa mais bela, e Afrodite dá para ele o amor da mulher mais bela do mundo, sem dizer, claro, que a mulher mais bela do mundo já era casada, que era Helena, rainha de Esparta, casada com Menelau. E por isso, Paris rouba Helena, né? Tem algumas divergências quanto a esse roubo, e isso ocasiona a Guerra de Troia. Bom, então Paris desafia Menelau, Menelau aceita. Isso aparece lá no filme, aquele do Brad Pitt lá, mais ou menos como está contado ali, mas tem algumas diferenças. No livro do Homero, o Menelau realmente derrota o Paris, porém a Afrodite, a deusa Afrodite, salva o Paris antes que ele possa ser morto. Então, o Zeus faz com que o troiano atire uma flecha no Menelau.
continuando a guerra. Porém, o Menelau não morre no livro. Ele continua, ele é ferido e tal, ele fica fora de batalha, mas ele não morre. Lá no filme ele morre, né? Se você não assistiu o filme, também não importa. O filme é bem legal, gente. Se você não assistiu, vale a pena assistir. É uma ilustração interessante. A batalha continua, os deuses mesmo lutam na batalha, eles se ferem e tal. E nessa batalha, quem se destaca é o irmão mais velho do Paris, o príncipe Heitor, que é visto como um dos maiores guerreiros de seu tempo. O Heitor luta então contra o aqueu Ajax, e eles lutam bravamente e acabam chegando num empate. Surge a noite, há uma trégua para cremar os seus mortos, cada um vai para o seu lado, e por conta do conflito, Zeus proíbe então os deuses de interferir na guerra, porque estava criando uma situação muito desagradável entre os deuses. E aí, a batalha se inicia de novo no dia seguinte, mas sem intervenção dos deuses, porque Zeus proibiu. Quem vence são os troianos nessa batalha. Os troianos fazem com que os aqueus retrocedam ao acampamento, eles são forçados a retroceder, a bater em retirada. E com essa derrota, lembre-se, Aquiles não lutou nessa batalha porque ele estava putaço da vida com Agamenon. Então, o Agamenon, consternado pela derrota, envia Odisseu, Ajax e Fênix, junto com a escrava Briseide, ou Briseis, depende da tradução ali, para tentar convencer o Aquiles a voltar a lutar na guerra. O Aquiles diz, não, eu não vou lutar, tô putinho da vida, não vou lutar com vocês, não, vocês vão lá, vocês que se fodam, não quero saber. Bom, durante a noite, o Odisseu e o Diomedes invadem o acampamento troiano, causam lá uma confusão enorme, matam um monte de gente, e a batalha novamente recomeça. Os aqueus perdem, muitos aqueus são feridos, e o Aquiles então manda o Patroclo, que é um dos guerreiros dele, muito amigo dele e tal, meio, acho que é um primo, uma coisa assim, manda o Patroclo para ir lá dizer, ó, vai lá ver como é que eles estão lá, me diz o que está acontecendo lá. Então o príncipe Heitor ignora um presságio ruim, que dizia para ele não ir fazer isso, mas ele ignora e invade o acampamento aqueu e mata um monte de gente e tudo mais. Vendo isso, o deus Poseidon desobedece a ordem de Zeus e passa a ajudar os aqueus em batalha. E por conta disso, os aqueus conseguem resistir aos troianos com a ajuda de Poseidon. Se não fosse a ajuda de Poseidon, provavelmente os aqueus teriam sido todos dizimados. O Zeus eventualmente fica sabendo, fica putaço da vida com a intervenção do Poseidon e manda o Apolo ajudar os troianos. E a batalha volta a pender em favor dos troianos. Os troianos voltam a vencer. E as tropas troianas começam a avançar a ponto de chegar até os navios dos aqueus. Eles chegam lá quase impedindo os aqueus sequer de fugir. Eles estão muito por cima. Então o Patroclo, vendo essa situação, pede para o Aquiles para que eles se juntem à batalha, para que os mirmidons lutem. O Aquiles diz que não vai lutar, mas ele empresta a sua armadura para o Patroclo. E diz, ó, você quer lutar? Pega a minha armadura e vai. Mas ele diz para não perseguir os troianos caso eles estejam em fuga. Essa é a única coisa que eu digo para ti, cara. Não persegue os caras. Se eles quiserem fugir, deixa fugir. Mata quantos você quiser. Mas se eles quiserem fugir, deixa os caras embora. O Patroclo então lidera os mirmidons usando a armadura de Aquiles, mata muitos troianos, eles lutam muito bravamente. Os troianos começam a fugir e o Patroclo ignora o conselho de Aquiles e persegue os troianos em fuga. Heitor, então, o príncipe de Troia, um grande guerreiro, luta contra Patroclo e vence. E mata o Patroclo com a armadura de Aquiles. Quando ele faz isso, o Heitor, então, rouba a armadura do Patroclo e leva de volta para Troia. E isso, no contexto grego antigo, era uma baita de uma ofensa. Era uma coisa assim, você roubar a armadura do cara morto, o cara que você derrotou, era uma ofensa gigantesca. Ele rouba a armadura como prêmio, para dizer, ó, eu matei esse cara, entendeu? E o Aquiles fica furioso com a morte do Patroclo e também com o roubo da armadura dele, porque ele diz, pô, eu não posso mais lutar, eu não tenho armadura.
Então ele jura que vai matar o Heitor como vingança, e o Hefesto, o deus Hefesto, faz para o Aquiles uma armadura nova. Os troianos se retiram, mas deixam o corpo do Patroclo ali para ser cremado. Então o Agamenon, sabendo dessa situação, dá ao Aquiles o pagamento por ter lutado, né, vários presentes, incluindo a escrava Briseide, mas o Aquiles já não se importa mais com isso, pega as armas e se prepara para a luta. Vendo que não tinha mais como parar a luta entre aqueus e troianos, o deus Zeus, interrompe a proibição. Agora os deuses podem lutar, podem fazer o que eles bem entenderem, e a guerra recomeça. Com a ajuda de Aquiles, os aqueus conseguem vencer, e com a ajuda, claro, de outros deuses também. Os aqueus vencem com Aquiles em batalha e encurralam os troianos para dentro das muralhas de Troia. Eles jogam os troianos todos lá para dentro das muralhas e, gente, tá feio o negócio. Os aqueus vieram com força porque, claro, o Aquiles é o gostosão da parada, é o Brad Pitt mesmo. Todos os troianos então fogem para dentro das muralhas, o único que fica fora é o Heitor. E por que ele faz isso? Porque ele quer desafiar o Aquiles. Porque o Aquiles era visto como o maior guerreiro da Grécia. E o Heitor quer esse posto para ele, provavelmente. Então, o Heitor ignora diversos presságios, diversos conselhos, dizendo, cara, não faz isso, você vai se dar mal, o Aquiles é forte, você tá fodido se você fizer isso. O Heitor ignora tudo isso, luta contra Aquiles, é derrotado, Aquiles mata Heitor e faz talvez um sinal de maior extrema desonra que um guerreiro poderia ter, que é o Aquiles amarra o corpo do Heitor pelos pés na sua carruagem e dá voltas na muralha de Troia para humilhar mesmo o Heitor, o corpo dele morto ali, rolando na terra e tal. Isso é um sinal de extrema desonra. Se cuspisse no túmulo da mãe do cara, não seria tão ofensivo. Bom, os aqueus vencem e voltam para o acampamento, porque não conseguem entrar para dentro das muralhas. À noite, o fantasma do Patroclo vem para o Aquiles em sonho, pedindo para ele fazer um funeral. Os aqueus fazem um funeral para os mortos e queimam o corpo de Patroclo. E mais para o final, chegando no final da história, Zeus se sente muito incomodado com o desrespeito que o Aquiles tratou o corpo de Heitor, porque afinal Heitor era um grande guerreiro, e decide então que o corpo de Heitor deve ser devolvido ao rei Príamo de Troia. Então, liderado por Hermes, o deus Hermes, Príamo, o rei de Troia, sai da sua cidade em uma carruagem até o acampamento dos aqueus, sem ser percebido, faz tudo na surdina, protegido pelos deuses, é claro. Então lá ele se ajoelha diante de Aquiles e pede para enterrar seu filho. Naquele filme que eu falei do Brad Pitt, essa cena é maravilhosa, gente, é uma cena muito legal. Pede para enterrar o filho, o Aquiles se comove muito, ele tem muito respeito pelo Príamo e permite o enterro do Heitor, um enterro digno e tudo mais. E o Heitor, então, é cremado e a cidade fica de luto. E aqui termina a Ilíada de Homero. O livro acaba com a morte de Heitor. E aí você deve estar me perguntando, com o funeral de Heitor. E aí você deve estar me perguntando, tá, Guilherme, mas cadê o resto da história? O cavalo e o Aquiles morrendo com a flecha no calcanhar? Onde que está isso? Isso não está na Ilíada, meus amigos. Essa história do cavalo e que entrou nas muralhas, abriu a fenda nas muralhas, não sei o quê, isso é contado muito brevemente na Odisseia de Homero. Eu acho que são alguns versos só que falam sobre isso. Isso é descrito um pouco mais na Eneida de Virgílio, que já não é literatura grega, já é literatura romana, é bem posterior, escrito já em latim. Então a Ilíada não fala sobre cavalo, não fala sobre a morte de Aquiles, não fala sobre nada. Ela termina com o funeral de Heitor. Então isso é bem importante, porque se você quer saber se alguém realmente leu a Ilíada, pergunta o que ele achou da cena do cavalo. Se ele disser que é maravilhosa, o cara não leu a Ilíada, ele só viu o filme, ou sei lá, outra produção aí, não leu o texto original do Homero. Bom, falando um pouco então sobre essa edição aqui, se você quer comprar, eu acho que essa edição é bem bacana, é um livro de bolso, da editora Saraiva.
Não é a edição mais incrível, a encadernação é bacana, para um livro de bolso até é bem legal. Eu não sei como é que está o preço, eu não sei na verdade se esse aqui ainda é impresso. Eu acredito que ainda seja, eu não tenho certeza, mas não é difícil de encontrar esse aqui na estante virtual. Você encontra com muita facilidade, por preços muito bons. E o bom desse livro não é necessariamente a encadernação nem nada do tipo, mas a tradução. Essa tradução desse livro é muito boa, é traduzido pelo Carlos Alberto Nunes, que é talvez um dos maiores tradutores das obras de literatura clássica do Brasil. O cara é maravilhoso. E o que eu gosto nessa tradução aqui é que ele respeita a estética de versos originais. Então, como eu falei, os versos gregos clássicos, pelo menos do gênero épico da Ilíada, no caso de Homero, eles eram escritos em versos de 16 sílabas, o que é basicamente inexistente em português, e tinha uma alternância de sílabas longas e breves, o que também não tem em português. Então ele recria, sim, os versos de 16 sílabas. Todos os versos do livro são de 16 sílabas, pode ver que eles preenchem a página inteira, eles até precisam de alguns colchetes ali, ó, porque não cabe na página, eu não sei se dá para ver aí, mas enfim. E ele usa essa alternância entre sílabas longas e breves, ele substitui a sílaba longa por uma sílaba tônica e as sílabas breves por uma sílaba átona. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas se você quiser uma tradução boa da Ilíada, que vale a pena você ter na sua biblioteca, a tradução do Carlos Alberto Nunes é com certeza a melhor que eu já li. É a mais autêntica ao texto original. Se você quiser, tem outras traduções boas, claro que tem muitas adaptações que não são tão boas assim, na minha opinião. Tenta sempre pegar uma tradução direta do grego, como é esse aqui, porque tem muita pilantragem, gente que faz tradução do francês, do inglês, do sei lá qual outra língua, e eu não acho isso muito legal. Vou fazer um vídeo sobre tradução de poesia também. Bom, eu espero que você tenha gostado. Esse talvez acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz aqui no canal. Agradeço por você ter me aguentado até o final, espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre essa gigantesca obra da literatura ocidental. Recomendo que você leia. Se você nunca leu Homero, eu acho que esse aqui não é o melhor livro para começar, eu já falei, começa pela Odisseia. Eu vou fazer um vídeo sobre a Odisseia, então se inscreve no canal, fica ligado. Me segue lá no Instagram, compra o meu livro para ajudar o canal a crescer, link está todo na descrição. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua audiência, fui, um grande abraço, até mais.